Bom, gente, então eu vou mostrar aqui para vocês algumas atualizações que a gente teve no template, tá? Eu não vou voltar naquela parte que eu já expliquei no vídeo 1, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ir lá ver. Vou mostrar principalmente aqui a questão das famílias, tá? Então, eu adicionei aqui algumas famílias de decoração. Então, aqui a gente tem um espelho, tá? Ele tá com essa imagem preta aqui porque realmente o espelho fica assim na vista realista do Revit, tá? E aí, se a gente clicar aqui dentro dele, a gente tem editar tipo e a gente tem alguns parâmetros. Então, a altura, a largura, a gente consegue mudar a borda e aqui a gente consegue também mudar a inclinação, tá? Nesse quadro aqui, por exemplo, esses dois, o que eu fiz? Eu deixei todas as informações aqui. Porque se você quiser, por exemplo, duplicar esse quadro e mudar toda a largura e ter outro quadro do mesmo formato sem precisar duplicar, você vai conseguir fazer isso aqui, tá? E aí aqui na imagem a gente colocou TC quadro imagem 2, tá? Então esse aqui é o quadro imagem 1. Então se vocês quiserem, vocês vão duplicando essas imagens, tá? E aí o que eu fiz? Essa largura e essa altura aqui, diferente do espelho aqui, diz respeito a essa parte interna da imagem, tá? Então, eu fiz isso por quê? Porque vai ficar mais fácil de ajustar o tamanho da imagem. Então, aqui, essa largura de 50 é até aqui, e aí, a altura, a mesma coisa. Então, 58 até aqui. A borda, aqui nesse caso, que é o 15, é essa parte branca, e a moldura, que é 3, essa parte em madeira aqui, tá? Nesse quadro aqui a gente fez a mesma coisa, tá? E aí aqui a gente tem o quê? A gente tem um quadro que a gente consegue editar a frase dele, tá? Então, vocês podem vir aqui, clicar e editar a frase, tá? Aqui a gente tem alguns quadros infantis e a gente tem esse cabideiro IMS aqui, tá? Ele tem configuração também pra gente editar o material, tá? Aqui a gente tem alguns vasos, todos eles têm configuração. Esse aqui, por exemplo, a gente tem na instância aqui, se a gente alterar, vamos aplicar, vai ficar igual esse aqui, tá? E esse aqui, se a gente aplicar, vai ficar esse vaso menorzinho, tá? Então, acho que era um que tava, vamos conferir aqui. Não, 2. Então, alguns têm esses parâmetros, tá? De tipo, de instância, na verdade, e visibilidade na instância, tá? E aí aqui a gente tem também, todos têm a cor aqui dentro, e esse aqui é um outro exemplo que a gente tem da mesma coisa. Se a gente aplicar aqui o 1, a gente vai ter um outro tamanho, e se a gente aplicar o 3, a gente vai ter outro tamanho, tá? Então, vamos deixar aqui no 2, que era o que tava. Esses dois vasos são da mesma família, também só muda aqui o tamanho. E a gente tem alguns vasos minimalistas aqui, esse também a gente tem aqui a opção de tamanho, tá? São todos com o mesmo formato. E um vaso aqui com uma folha, galhos secos, né? Aqui a gente tem algumas cestarias e alguns livros que são modelagens, tá, gente? Porque se vocês verem aqui, modelado as letras. Isso eu fiz porque para não ter problema da imagem sumir e como era mais fácil de modelar, eu preferi fazer assim, tá? Então, a gente tem alguns livros aqui. Eles todos têm parâmetros de ficar em pé ou deitado, tá? Se você vir aqui aplicar, ele deita. Vamos voltar aqui. Aqui a gente tem alguns relógios. Aqui dentro a gente tem parâmetro de material. E aqui a gente tem algumas velas, tá? Aqui também a gente tem mobiliário de cozinha, toda a linha toda a linha não, né? Alguns elementos da linha da Le Creuset. E aqui a gente também consegue mudar. Opa, aqui tá no material aqui porque eu achei melhor, dependendo, às vezes a gente quer colocar duas canecas em tons diferentes, tá? Então eu deixei esse material aqui, em vez no editar tipo. A gente tem aqui um elemento para banheiro e alguns cabides, tá? Isso aqui eu pretendo aumentar essa quantidade de móveis e itens de decoração, né? Mas por enquanto o que tá vindo nessa atualização é isso aqui. Aqui a gente tem algumas luminárias também. E aí são luminárias mais simples, tá? A gente tem aqui algumas arandelas de banheiro. E essa arandela aqui, branquinha aqui, tá? A gente não tem muitas luminárias nessa atualização, mas na próxima a gente também vai acrescentar. Vamos mostrar aqui agora os outros itens. Esse tapete aqui não tá dando pra ver, porque ele tá branco, mas tem um tapete aqui, tá? Então, aqui a gente tem as dimensões de largura, profundidade, e nesse tapete aqui a gente tem como mudar o raio. A gente tem a nossa cortina paramétrica orgânica, tá? Então, aqui
a largura aqui vai ser 30, tá? O máximo que essa largura do tecido vai ser é 1,50, que vai ser a metade quando ela for fechar aqui, tá? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 1,50, ela vai fechar a cortina pra mim, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos colocar um outro valor. O valor que a gente colocar, ela vai diminuir. Aqui é uma cortina rolô, tá? Aqui a gente tem alguns sofás, então a gente tem aqui esse sofá Le Corbusier. E aqui a gente tem um armário, tá? Então, a gente tem esse armário aqui. Ele tem configuração aqui também de material, tá? Ele tá na categoria de componente de gabinete. A gente tem essa bancada também, que pode ser usada como uma bancada de estudo, tá? Tá parametrizada. E a gente tem aqui isso que pode ser tanto só esse armáriozinho flutuante aqui, como ele pode ter esse apoio aqui, tá? Isso aqui fica a escolha de vocês. E a gente também tem aqui toda a parametrização. Por que eu deixei a parametrização dos componentes de gabinete aqui? Porque geralmente, se você quiser fazer um outro elemento desse no projeto, vai ficar mais fácil você vir por aqui, tá? Então, tudo que tem mais possibilidade da gente duplicar mais, eu prefiro deixar aqui na aba de instância, tá? Aqui a gente tem algumas cabeceiras, então tem uma cabeceira mais lisa aqui, abaulada em linho, tá? A gente tem aqui uma cabeceira ripada, uma cabeceira de palhinha com borda de madeira, e a gente tem aqui essa cabeceira com essas, como se fosse uma ripa também estofada, né? E também ela é paramétrica, aqui a gente consegue mudar o número de peças e, consequentemente, aqui vai alterar a largura da peça. Aqui é um banquinho rústico, tá? Que ele pode ser usado como mesa de cabeceira ou banco mesmo, tá? Eu usei esse aqui em um projeto que eu fiz, então eu decidi colocar essa família aqui. A gente tem aqui essas mesas de cabeceira, são todas paramétricas, tá? Elas estão com informação aqui. E essa aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho um banco, inclusive coloquei num post sobre isso, que pode ser tanto um banco como uma mesa de cabeceira ripada redonda, tá? Essa aqui não tem parâmetro pra gente alterar a dimensão dela, porque criar um parâmetro aqui dessas ripas redondas ia ser muito trabalhoso, então eu decidi deixar assim por enquanto, talvez mais pra frente eu mude isso, tá? Aqui a gente também tem uma outra opção, que é esse mais simples aqui, com madeira e palhinha, tá? Também é paramétrico, se a gente vir aqui no editar tipo, tá? E aqui a gente tem essas mesas de madeira com rodinha. Essa mesa de centro é CTW. E aí, quando tem móveis de design aqui, então essa mesa aqui, por exemplo, quando você vir aqui no editar tipo, ela já vai ter um tipo de imagem e ela vai ter a descrição dela. O que isso é bom para mim no projeto? Se vocês forem usar esses móveis de design que estão aqui no projeto, quando a gente vir aqui na capa, vou vir na capa só para trazer uma tabela para cá, tá? Então, vou colocar aqui, tabela de mobiliário. Carregando. Todos esses itens, eles já vão estar aqui, ó, essa mesa. Ele vai vir aqui com o ambiente, essa imagem já pronta e a descrição dela. Então, mesa de centro, CTW, Charles e Ray Eames, tá? Então, aqui a gente tem a opção de colocar o RLU, que o cliente vai comprar, e aqui a quantidade. Só que essa imagem aqui, eu quero explicar um negócio para vocês. Quando a gente clica aqui, a gente percebe o quê? Que a gente não tem a opção de mudar essa imagem aqui dentro, tá? Então, caso vocês queiram fazer um mobiliário, para ele aparecer nessa tabela, vocês têm que vir no editar, tipo da família, e aí vocês vão acrescentar essa imagem aqui em tipo de imagem, tá? Caso vocês queiram fazer isso, alterar isso na tabela aqui, vocês vão ter que vir, editar a tabela, e aí onde está o campo imagem, vocês vão trocar por esse outra imagem aqui, tá? Porque aqui tá tipo de imagem, aqui tá imagem. Só que quando vocês fizerem isso, todas essas imagens aqui, elas vão sair, porque elas são imagens de família. E a imagem aqui é a imagem que você pode vir aqui e editar. Porque quando a gente tem a opção de clicar aqui e editar, é porque a gente consegue editar fora da família, tá? Nesse caso aqui, a gente não consegue. Vamos fechar aqui. E essas imagens aqui também, o que eu fiz? Vamos vir nesse aqui para vocês verem que todos estão do mesmo jeito, tá? Quando a gente edita a família, a gente tem aqui essa opção aqui de imagem. Então, o que vai acontecer? Se você for usar esse mobiliário aqui, só que você mudou a cor dele, e aí vamos supor que você quis ele preto. E aí você quer tirar a imagem, ela já tá aqui com essa opção, tá? Da caixinha, e você vai digitar
coloquei o comando EI, tá? Para exportar a imagem, vocês podem adicionar esse comando também. Aí vocês vão colocar aqui zoom para 100% e já vão exportar a imagem e substituir aqui dentro da família, tá? E essa imagem vai vir aqui, deixa eu olhar aqui na pasta, tá? Na pasta de template em famílias. Então, a gente tem essas imagens aqui, tá? E aí, você só vir colocar com o mesmo nome e substituir no projeto que vocês forem usar. Vamos fechar aqui. Então, aqui, ó. Essa mesa lateral flick, a gente tem duas opções, com 50 centímetros e meio de altura e 45 centímetros e meio de altura, tá? Então, aqui a gente também tem a descrição, mesa lateral flick, Fernando Jäger, tá? Então, a gente tem essa descrição aqui. Quando são móveis de design. Quando é igual essa mesinha aqui, que é um mobiliário mais simples, a gente pode achar ela em qualquer lugar, eu não coloquei, só coloquei mesa lateral pé palito, tá? Porque isso aí vai depender, como tem várias opções, vocês podem escolher o site que vocês quiserem colocar aqui, tá? A gente também tem esse tipo gaveteiro, né? Que ele também é um móvel de design, tá? Então, a gente tem aqui o nome, Ana Castelli, tá? Então, a gente tem essas informações aqui. Algumas dessas mesas, como elas são, igual essa mesa aqui, é só uma mesa comum. Você pode achar ela em qualquer lugar, tanto quanto essa daqui. Então, ela não tem muito uma descrição correta, porque ela não é de um design específico. Então, eu coloquei aqui nesse exemplo da Leroy Merlin, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma mesa da IKEA. Então, ela tá aqui com o nome e a indicação, tá? A gente tem na mesa Sarini a mesma coisa, então aqui a gente tem a descrição, com as dimensões e os outros tamanhos que a gente consegue usar aqui, tá? Então, a gente consegue também mudar a cor do apoio e o material do tampo. Então, todas essas famílias, elas estão seguindo esse mesmo esquema, tá? Aqui tem alguns bancos, esse banco também é o Banco Bertoia, então ele tá aqui com a descrição e a imagem dele, tá? Então, na hora que a gente vir aqui, a gente vai ver que ele tá com a descrição, com a imagem, com a descrição. Então, todos esses mobiliários aqui, como a maioria desses aqui são móveis de design, eles são todos modelados por mim, tá? Eles vão conter toda essa informação. Então, eles têm a imagem e a descrição aqui. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe aqui, porque isso aqui é basicamente a mesma coisa do que eu mostrei anteriormente. Só se atentem aqui, que em alguns desses casos, por exemplo, esse banco aqui, tá? A banqueta Lifetime, ela tem o modelo A, B e C. Então, na hora que vocês vierem aqui, vocês podem escolher o que vocês querem, tá? Então, eu tenho tentado pegar aqui móveis que são móveis muito usados pra gente deixar coisas que a gente consegue usar aqui nesses mobiliários, e não só móveis mais, como é que eu posso falar? Representativos, tá? Então, é isso aqui. Então, os mobiliários eu já mostrei. E aí, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os componentes de gabinete, tá? Eu pensei em várias formas em como fazer e acabei decidindo fazer o seguinte. Então, a gente tem esses itens separados, tá? Então, se eu copiar aqui, a gente tem só a caixa. E aí, aqui nessa caixa, a gente tem os parâmetros. Então, se a gente quer prateleira ou não, a gente desabilita aqui. Se a gente quer a altura aqui, então a gente consegue alterar isso tudo aqui, tá? Vou apagar ela aqui. A gente tem essa parte também de cima, que isso é um componente de gabinete, e a gente consegue alterar todas as dimensões aqui, tá? Inclusive aqui, deixa eu ver, ele não tem um parâmetro, isso que eu vou colocar na próxima atualização, se vocês querem ocultar ou não essa mão francesa aqui, tá? A gente tem um parâmetro aqui da distância da mão francesa, mas ainda não coloquei para ocultar ela, então eu vou colocar isso na próxima atualização. Aqui a porta, ela é um elemento individual, tá? Porque isso aqui, se vocês quiserem fazer, por exemplo, esse deslocar elemento aqui, vocês vão conseguir, tá? Então, vocês conseguem deslocar a porta, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, e conseguem deslocar essa gaveta, tá? Então, vamos vir aqui, só para vocês verem. Então, a gente consegue fazer esse esquema aqui. No caso, eu teria que ter selecionado o puxador junto, tá? Então, aqui a gente tem essa opção de porta. Então, essa porta aqui são todas as mesmas, só que elas têm várias opções aqui, tá? Então, a gente muda a visibilidade aqui e escolhe a porta que a gente quer usar. Os puxadores também, eles estão separados, então a gente tem que colocar um por um. E aí, aqui a gente tem, deixa eu ver, uma cuba esculpida, com todas as configurações aqui. A gente consegue mudar, inclusive, a inclinação aqui dela na pia, tá? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem um chuveiro da Deca, tá? Então, eu tô também, da mesma forma que eu tô querendo aumentar tudo aqui
que eu tô colocando, eu vou acrescentar mais. Se vocês comentarem aqui no vídeo, por exemplo, alguma coisa que vocês têm interesse em colocar, que vocês acham que tá faltando, eu vou modelar e vou colocar na próxima atualização, tá? Então, aqui a gente tem esse chuveiro Água Plus da Deca, e assim como aqui nas famílias eles têm as imagens, esses itens aqui também estão vindo aqui com a imagem, tá? Então, na hora de detalhar já vai ficar muito mais fácil. Então, aqui, chuveiro, entrada de ar, tubo de parede, chuveiro Água Plus, cor cromado, Deca, tá? Então, aqui aí tem a imagem dele, tá? Vamos ver. Aqui eu coloquei que não tinha na outra atualização. Uma papeleira com papel, mas a gente tem um parâmetro aqui, se vocês quiserem tirar o papel, pode tirar, tá? Então, vamos voltar aqui. Tem um lixinho aqui, e aí coloquei algumas bacias sanitárias, tá? Então, todas da Deca e com a descrição. Então, todas na tabela também, tá? Aqui, acho que a única diferença que teve foi essa geladeira Smeg que eu modelei. Inclusive, tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem aprender. E eu acho que, por enquanto, nessa atualização é isso, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E se vocês tiverem sugestão também do que modelar para a próxima atualização, vocês podem escrever aí que eu vou modelar e vou colocar na próxima atualização para vocês, tá?